Olá pessoal, olá meus amigos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos, para trazer um pouco da palavra, um pouco do Evangelho de Jesus, um pouco de luz, um pouco de esperança e um mínimo de conforto, para que consigamos assim carregar e levar-nos durante essa semana de uma forma mais tranquila e espirituosa, digamos assim. Então, para que iniciemos o nosso dia, vamos iniciar com uma breve oração, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao mais alto, ao Mestre Jesus, e abrindo os nossos corações, e pedindo, desde já, a proteção espiritual que tanto precisamos, e conversar com Jesus, dizermos aquilo que tanto precisamos e dizê-lo o quanto amamos e o quanto estamos dispostos a seguir os seus exemplos, a seguir o seu caminho e assim buscar a nossa evolução. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia. Pessoal, então, na quinta-feira eu fui convidado também, novamente, para fazer mais uma live, mais um bate-papo com vocês, E na quinta-feira eu trouxe um pouco a respeito da oração, do poder da oração e do amor de Cristo, do amor de Jesus em nós. Mas uma coisa que ficou um pouco para trás é, e o nosso amor em Jesus? E o nosso amor em Cristo? Como demonstrar o nosso amor por Jesus? Porque a gente só fala dele e das nossas responsabilidades para com o Mestre quando demonstramos o nosso amor por Jesus. Nós demonstramos o nosso amor quando nos esforçamos para seguir os seus ensinamentos, quando lutamos contra as nossas más tendências. E é assim que eu gostaria de dar sequência no dia de hoje, Inclusive ontem, durante os trabalhos aqui das marmitas, eu saí até um pouco mais cedo para que eu preparasse o material. Cheguei em casa 1h30 e 4 horas se passaram e eu não consegui escrever 2 parágrafos sequer. Eu parei aí. E exatamente como eu disse, na quinta-feira, fui para casa, fui para o meu quarto. De que adianta um ambiente tranquilo se a minha mente está cheia, eu não consigo me concentrar, eu não consigo me conectar de alguma forma? Foi neste momento que eu lembrei daquilo que eu falei, eu preciso praticar aquilo que eu falo. Eu fechei os meus olhos, comecei a orar da forma mais simples e pura, pedindo apenas um caminho, uma direção. E foi neste momento que veio muito forte aqui no ouvido: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parece que foi preciso que eles esfregassem isso na minha cara, que viesse assim de uma forma até... Foi sutil, sim, para que eu realmente acordasse. E foi nesse instante que eu entendi que eu preciso falar mais do Evangelho, que eu preciso falar mais de Jesus, que eu preciso falar mais do Espiritismo, que eu preciso viver, que eu preciso conhecer. Afinal, o Evangelho, eu iniciando o estudo agora, daqui a 20 anos eu ainda estarei estudando mesmo, e a cada leitura, a cada estudo, eu vou absorver algumas sensações diferentes, lembrando que todas dentro da verdade. E quando João nos trouxe no seu Evangelho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o que ele quis dizer com isso? O que é essa verdade? Na verdade, a verdade ela é única. A verdade é Jesus. Então é por isso que precisamos estar sempre estudando a teoria, porém aplicando e praticando em nossa vida, E se assim o fizermos, nós vamos compreender que quando Jesus disse isso, ele disse para cada um de uma forma em particular. Ele fala para nós, convidando-nos a seguir aquele caminho que ele exemplificou,
Porque a verdade, o que é? A verdade, na verdade, às vezes, e muitas vezes ela machuca, ela dói, ela assusta, porém ela é o caminho mais eficiente e necessário para quê? Para o despertar de nossa consciência, né? E é isso que nós realmente precisamos. Mas o que eu realmente vim trazer aqui hoje, né? De nada adianta eu falar do Evangelho como espírito, eu tenho que entender o que é o Espiritismo, qual a importância do Espiritismo e quem é Jesus para o Espiritismo, né? Então, isso aqui nada mais é do que eu estou fazendo hoje, um esboço das minhas próximas, porque agora eu me propus a estudar o Evangelho e trazer o resumo de cada capítulo nas próximas oportunidades. Isso vai exigir muito de mim, e é exatamente isso que eu preciso. E exatamente como eu conversei com o Edson, daqui a 20 anos eu estarei estudando o Evangelho e cada vez buscando alguma coisa, né? E a primeira coisa que a gente se pergunta, que a gente ainda se questiona, né? Quem é Jesus para o Espiritismo? Aí ele nos traz lá na questão 625, só para um resumo, fala que Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus nos ofereceu. Perfeito, ok. E o que é o Espiritismo? Quando nos trazem o Espiritismo, a primeira coisa que a gente fala é que o Espiritismo é uma doutrina. Por quê? E que ele é uma tríplice. Ele é ciência, ele é filosofia e ele é religião. Ok, então me traga um pouquinho, me explique o que é isso. Na ciência, ela consiste na prática das relações que podem estabelecer entre nós e os espíritos. Na filosofia, ela compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações, né? E religião é exatamente como a origem da própria palavra, que é religare, que é do latim religar. Religar-se com o divino. Se é religar, é que de alguma forma já estivemos ligados e a gente precisa utilizar esse mecanismo para que nos conectemos novamente. Aí vem a questão da oração, vem a questão da doutrina, vem a questão da reencarnação, que é o que tanto nós dizemos, né? E Emmanuel já nos trouxe também que a gente pode elucidar, tomar o Espiritismo como um símbolo, filosofia e ciência, que são as forças espirituais ligadas à Terra, e a religião, que é o ângulo divino que nos liga ao céu. E outra coisa, quando a gente fala também do Espiritismo, ele é a terceira revelação. Nós temos que ter um pouco de cuidado e realmente nos aprofundarmos mais nesse assunto. Quais são essas três revelações? E o que ela significa até os dias de hoje? Quando a gente pega a primeira revelação ela foi Moisés. A primeira revelação de Deus, ela foi Moisés. Porque Deus nos entregou para quê? Para mostrar esse Deus, para mostrar que Ele existe, né? E em sua primeira revelação, com relação a Moisés, há duas partes distintas, que foi aquela mensagem mediúnica recebida no Monte Sinai, que todos conhecem que são os 10 mandamentos, né? E a civil e a disciplinar, que é apropriada aos costumes e aos caráteres do povo. E ela vem se modificando com o tempo, até para imprimir aquela autoridade às suas leis. E em tudo, Moisés atribui a uma lei divina, aquele Deus que pune, que tudo está ligado a Deus. E a gente não pode esquecer também que uma dessas leis disciplinares que ele tanto coloca, e que a gente traz muito até hoje, né? Comigo é olho por olho e é dente por dente. Amai o vosso próximo e odiais o vosso inimigo. Não combina muito com aquilo que nós temos hoje, né? E que Moisés ele revelou a existência de um Deus único, soberano e orientador de todas as coisas. Essa foi a primeira revelação. E quando a gente traz a segunda revelação,
a segunda revelação de Deus foi Jesus, foi o cristianismo. Esse que nós seguimos e que a gente ainda segue, né? Primeira coisa que já muda é que Jesus chama a Deus de Pai. Totalmente diferente ainda do Lei de Moisés, do Deus de Moisés, que ele é vingativo, que ele é impiedoso. E o Deus de Jesus, ele é clemente. O Deus de Jesus é soberanamente bom. E Jesus, ele acrescenta ainda a Lei de Moisés. Ele não veio para acabar com a lei. Ele veio para acrescentar, mostrando que a nossa vida futura, que devemos perdoar. E dizendo também que a única forma de salvação e o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele acrescentou a revelação da vida futura, assim como as penas e as recompensas que aguardam o homem depois de sua morte, né? E é aí que entra a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o que eu quero falar, que é o que eu vou trazer nas próximas oportunidades, um resumo, o compilado de tudo aquilo que nós ainda tanto estudamos e pouco compreendemos. Se a gente fala de Jesus há mais de 2000 anos e muitos ainda não compreendem, imagine nós, enquanto espíritas, com uma doutrina totalmente nova, nós ainda estamos buscando muito, há muito o que estudar, há muito o que conhecer, há muito o que descobrir. Porém, a única certeza a gente tem, que a única verdade ainda é Jesus. Não que ainda é, que ela sempre será. E quando a gente fala do Espiritismo, ela foi uma revelação divina recebida pelos homens, né? E foi a promessa de Jesus lá no Evangelho. E o Espiritismo, ele não vem para negar ou destruir o Evangelho, ele vem desenvolver, pelas próprias leis da natureza, né? Que ele revela tudo o que Cristo disse e tudo o que Cristo fez. Que o Espiritismo, ele tem a missão de guiar os homens na verdade, de restabelecer o ensino de Cristo em sua pureza e abrir novos horizontes da compreensão e o entendimento da vida humana. Então, quando a gente pega essa tríplice, que a gente resume esses três, a humanidade ela recebeu a revelação assim, em três aspectos. Moisés, a missão da justiça; Jesus e o cristianismo, a revelação insuperável do amor; e o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. E outra coisa também que a gente traz enquanto espíritas é que o Espiritismo, ele é o Consolador prometido. Desculpe. E o que seria esse Consolador prometido? Para o Espiritismo, o Consolador, ele é a própria doutrina. E para o Espiritismo, ele é a própria doutrina, né? E quando a gente traz o Consolador como a doutrina espírita, será que a gente não está sendo um pouco soberbo e tentando de alguma forma nos sentirmos superiores às outras doutrinas ou religiões, né? E o que pensar dos irmãos de outras religiões que tanto esperam esse Consolador prometido por Jesus? Lembremos que a natureza ela não dá saltos, que Deus nunca nos abandona e que o Espiritismo não tem a pretensão nenhuma de ser o único meio de evolução dos homens. Todos poderão chegar e todos chegarão. Jesus, ele está resumido em caminhos diferentes, então todos nós chegaremos ao nosso destino, todos nós chegaremos a essa evolução.
Alguns mais rápidos, outros não, independente da doutrina ou da religião. Mas só que para isso é preciso que entendamos a Jesus. É preciso que para isso entendamos a doutrina. É preciso para que isso haja determinação. É preciso para que isso tenhamos ciência daquilo que precisa ser feito. Precisamos ter certeza do caminho que queremos trilhar. Não só o Espiritismo, como doutrina ou religião nenhuma nos diz que é fácil seguir a Jesus. Porque a gente pensa que seguir a Jesus são apenas aquelas pessoas que você tem que ser bom. Não. Você tem que estar determinado. Você tem que ter um foco e realmente querer mudar. Estamos num plano de provas e expiações. E teremos provas constantes. E em algum momento, a gente vai ceder às vontades carnais, aos pensamentos negativos. Porém, é preciso que tenhamos a capacidade de entender, de reconhecer esse momento, de buscar aquele gatilho e sair dessa situação e caminhar. Uma questão que o Espiritismo nos traz muito: deixa o passado no passado. Não vamos focar. Deixe lá. Perdoe-se. Caminhe. Mas só que não cometa o mesmo erro. Quando Jesus disse: vá e não peque mais, foi praticamente: vá e não peque mais pelo mesmo motivo. Ele sabe, ele conhece a essência de cada um. Então, quando a gente traz um pouquinho o que é Espiritismo, o que é o Consolador, é a hora que a gente vai entrar na questão do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. E já no primeiro capítulo, eu não vou falar tudo hoje, que vai ficar para uma próxima vez, porque eu ainda preciso me aprofundar, é quando ele nos traz qual é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei. E a primeira mensagem mediúnica que vem de um espírito, durante toda essa questão do Evangelho, ele nos traz como um espírito israelita. E ele traz exatamente assim: Moisés começou a obra, Jesus deu continuidade, e o Espiritismo a concluirá. Exatamente quando Jesus chegou e disse que ele não veio para acabar com a lei mosaica, ele veio simplesmente acrescentar, o Espiritismo veio fazer a mesma coisa. Ele não veio matar as outras leis, ela veio para acrescentar. Exatamente é a nossa função enquanto espírita, enquanto cristão, enquanto pai, enquanto amigo. Nós temos que ser úteis, nós temos que acrescentar a vida do próximo também. Preciso encher-me dessa espiritualidade que tanto buscamos para que eu tenha forças para que eu possa caminhar e levar isso adiante. Que essa virtude saia de mim. Porque o tempo inteiro nós estamos buscando alguma coisa em alguém. E o Espiritismo nos veio para mostrar a nossa responsabilidade. Parar de terceirizar a culpa. Isso não aconteceu porque Deus não quis. Ai, isso vai passar, Jesus está comigo. Eu estou com Ele. Nós estamos nele. E é isso que nós ainda não estamos acostumados. Não é julgar, não é apontar o dedo e falar que a culpa é sua. Mas isso aí tem que partir da gente. Não é a culpa. A responsabilidade ela é minha. O dia que a gente realmente entender, que a gente olhar para dentro, que tomarmos e começarmos a adquirir essa consciência que tanto precisamos, tudo em nossa vida vai começar a ficar mais claro. Tudo vai fazer mais sentido. Vai deixar de me trazer dor? Não. Mas vai me trazer menos sofrimento. Porque eu vou saber como lidar com aquela situação. Pois como Chico dizia, né? Tudo passa. Se eu estou num momento ruim, vai passar. Só que se eu estou também naquele momento de euforia, vai passar. E então hoje assim eu trouxe um relato rápido e breve
eu até gostaria que fosse bem rápido hoje, né? O que eu tento trazer? Que o Espiritismo, ele desperta a mente para a profundidade dos ensinos de Jesus. E que é importante que nunca nos cansemos de estudar, que busquemos cada vez mais. Como espírita, temos a obrigação não só de ler, de estudar as 5 obras, exatamente na ordem, e não de forma aleatória. Peguem uma sequência, estudem, tanto as perguntas no Evangelho como no Livro dos Médiuns, e principalmente como no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não foi colocada ali à toa. Kardec, quando compilou todas essas informações, ele estudou, ele entendeu, ele comentou cada um e ele numerou de acordo com aquilo que precisamos buscar e aquilo que precisamos entender. E ainda que estudemos sempre o que esteja ao nosso alcance, para que nos fortaleça, para que não acreditemos em tudo que chega até nós. Porque os falsos profetas, eles estão em todos os lugares, em todas as doutrinas, em todas as religiões. Tenhamos conhecimento da essência de Jesus, da essência do Espiritismo e principalmente da minha essência. E o que o Espiritismo ele nos traz? Como espírito eu digo, ele me traz para a realidade, ele me traz para dentro de mim, ele me traz a importância dos meus familiares, ele me traz a importância dos meus amigos, e que de alguma forma eu preciso passar por isso. E eu não vejo mais essas situações que temos no dia a dia, no cotidiano, sejam situações tristes ou felizes, mas a gente se apega muito às questões negativas. Eu não vejo como obstáculo. São essas provas que eu tenho que passar e nós vamos passar. Uma vez que estivermos ali, de mão dadas com o Mestre, pedindo sempre a espiritualidade que esteja conosco, lembremos que eles estão sempre de prontidão, aguardando apenas que o chamemos. Não tenhamos medo de pedir. Mas não esqueçamos nunca também de agradecer quando tudo está bem, quando tudo está gostoso, quando você está numa família, quando você está numa viagem. Contemplem a natureza, contemplem o momento. Absorvam esse amor que o universo ele tem para nos dar. Mantenhamos a nossa psicosfera sempre no bem. Mantenhamos a nossa psicosfera no amor. Não permitamos que pensamentos negativos façam morada em nossa mente, porque parece que é sempre mais complicado. Quando estamos em um momento negativo, a gente fica ali martelando. E não há nada e nem ninguém que chegue, fique tranquilo, que tente trazer uma palavra confortadora que tire a gente daquela situação. Porém, quando nós estamos alegres, não acontece a mesma coisa. Quando estamos felizes, qualquer batida do dedinho no cantinho do sofá é o suficiente para acabar com o nosso dia. Aprendamos a manter a nossa mente no bem. Aprendamos a manter os nossos sentimentos sempre bons. Somos imperfeitos? Somos. Mas nós já temos o conhecimento e nós temos a capacidade de entender um pouquinho que seja nós. O tempo inteiro nós estamos julgando, estamos apontando o dedo para os outros. A sensação que nós temos, eu te conheço mais do que você mesmo. Olha, se eu não tenho conhecimento nem sobre mim, se eu não consigo controlar nem os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus impulsos, quanto mais do outro, não vamos mudar. Quando vamos realmente entender que nós estamos evoluindo, que nós estamos mudando? A primeira coisa é, quando eu não quiser mais mudar o meu irmão, quando eu não quiser mais mudar o meu amigo, quando eu não quiser mais mudar o próximo. E essa frasezinha que temos visto muito, né? Que sejamos nós a mudança que tanto queremos no mundo. E é exatamente isso que precisamos. Vamos buscar boas leituras.
E conforme aquilo que eu também preciso, não ler por ler. Vamos estudar, vamos nos aprofundar, vamos realmente nos sentir íntimos daquilo que buscamos. E só assim a gente vai realmente começar a dar um sentido para as nossas vidas. Eu acho que só assim realmente nós vamos praticar os ensinamentos de Jesus na essência. Então o que eu tenho para trazer para vocês hoje foi uma coisa de uma forma simples e rápida. E a tia Meire me convidando para uma próxima, eu já vou vir um pouco com algumas situações mais técnicas, porque em todos os outros bate-papos eu tentava trazer uma coisa mais, não que algo mais superficial, algum tema mais tranquilo, porque o tempo inteiro a gente não se acha capaz de trazer alguma questão técnica. Porque você pega os dirigentes, você pega por muitos aí, falam que estudam há 20 anos e ainda não entenderam. Tá, eu estou só engateando, eu não sei. Eu preciso despertar em mim aquela bagagem que eu trouxe. Se eu estou aqui hoje, neste momento, falando um pouco de mim, trazendo um pouco do Espiritismo e falando de Jesus, é porque eu trouxe muita coisa lá atrás e isso está despertando em mim. Nunca é tarde para que comecemos, porém eu preciso entender. Então, dentro da minha condição, dentro do meu grau de evolução, eu vou trazer sim a palavra, eu vou trazer os ensinamentos. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, e ninguém sabe tanto que precisa de repente parar de estudar. Então eu preciso realmente colocar em prática aquilo que eu não estou falando só agora, que eu falei em todas as outras oportunidades, porém eu não praticava aquilo que eu falava. Então isso é um puxão de orelha em mim. Fale, mas cumpra com aquilo que você explana, com aquilo que você leva para as pessoas, porque não que sejamos responsáveis por aquilo que a gente faz com o outro, eu sou responsável por aquilo que eu faço comigo. Então eu preciso ser aquilo que eu falo, sim. Então essa é a minha proposta, não só para mim, mas só que para cada um de vocês. E é isso, para esse momento é isso que eu tento trazer, um pouco da palavra, o início do que é o Espiritismo, e que em uma próxima nós vamos trazer exatamente a questão do primeiro capítulo. Eu não vim destruir a lei, eu vim apenas dar sequência e terminá-la, mostrar o porquê que é realmente essa terceira revelação, o porquê que é o Consolador. E eu vou ficar por aqui, pessoal. E para finalizar, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas doações que têm feito à casa. Os nossos trabalhos sociais não pararam, ao contrário, aumentaram, graças a Deus. E a vocês com as doações, não só com as doações materiais, mas só que com as doações físicas, porque muitos conhecidos da casa ou pessoas, amigos de amigos da casa, estão vindo auxiliar-nos nesse trabalho, nessa tarefa que é maravilhosa. Contamos então e precisamos, e peço a vocês para que não parem, que continuem sendo solidários, que continuem sendo caridosos, e aqueles que não puderem de alguma forma fazer donativos materiais, que venham, que conheçam o trabalho, que possa ser mais um braço, e que possa não só levar o alimento físico, mas que possa levar o alimento espiritual a cada um daqueles irmãos que tanto precisam. Então, eu vou finalizar por aqui. Então vamos aproveitar este momento novamente. Vamos fechar os nossos olhos e trazer à nossa mente aquilo que nos agrada. Que estejamos ali fixos nesse pensamento e que os ensinemos e que nos treinemos a ficar ali por alguns instantes. Que naqueles momentos de aflição, de tristeza, quando a nossa mente não sabe mais para onde ir, que tenhamos a capacidade de mudar a nossa psicosfera, a psicosfera mental, exatamente como numa onda de rádio,
estamos naquele momento e vem algo que a gente não goste, que coloquemos a mão no botão e comecemos a mudar de sintonia até que cheguemos àquela música que nos agrada. Temos que fazer isso também com os nossos pensamentos. Temos que fazer isso também com os nossos sentimentos. Precisamos do equilíbrio. Temos a obrigação de mantermos em equilíbrio, em equilíbrio. Que o amor do Mestre Jesus esteja conosco neste instante. Que cada um abra não só o coração, mas abra os seus lares para receber todas as bênçãos. Que possa receber essa chuva de luz que cai sobre os lares de cada um, que entre pelo coronário de cada um e que se encha de luz. E que hoje, o domingo, nosso primeiro dia da semana, que iniciemos bem, que vamos levar a nossa vida baseada no amor. Vamos levar a nossa semana com muito carinho, sabendo sempre que coisas não boas acontecerão. Então sejamos gratos pelo levantar, sejamos gratos pelo abrir dos olhos, que sejamos gratos pelo alimento, que sejamos gratos pela oportunidade de mais um dia. E que o amor de Jesus esteja conosco e com cada um de vocês. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um beijo no coração de todos.